Você já sentiu que trabalha, ora, faz tudo certo, mas a verdadeira sorte divina sempre parece beneficiar o vizinho? Você acorda cedo, cumpre suas responsabilidades, mantém sua fé, e ainda assim observa outros prosperarem sem metade do seu esforço. E então vem aquela pergunta silenciosa, aquela dúvida que corrói por dentro. Por que não eu? Deixe-me revelar algo que vai mudar completamente a maneira como você enxerga a prosperidade. O que você chama de sorte não é um acaso cósmico, não é uma moeda jogada pelos céus, decidindo aleatoriamente quem será abençoado hoje. A sorte divina é uma frequência, e como toda frequência, ela precisa ser sintonizada, não esperada. O Salmo 128 não é um poema de esperança vazia, não é uma súplica para que Deus, em sua bondade arbitrária, decida lhe conceder favor. É muito mais poderoso que isso. É um manual de alinhamento mental, um código espiritual de causa e efeito que foi escrito há milênios, mas que a maioria das pessoas lê como se fosse apenas uma bela promessa distante. Quando você combina a sabedoria deste salmo com a filosofia revolucionária do propósito definido de Napoleon Hill, algo extraordinário acontece. A sorte deixa de ser um evento aleatório e se transforma em uma consequência espiritual inevitável, uma colheita programada, uma resposta garantida à frequência que você emite. Ao final deste vídeo, você não vai aprender como pedir por sorte, você vai entender como cultivá-la deliberadamente, como um fazendeiro sábio que conhece as leis da terra e planta na estação certa, com a certeza absoluta de que a colheita virá. Porque a verdade é esta: a sorte divina não é um acaso, é uma colheita. E hoje você vai aprender a preparar o solo da sua própria mente para receber a abundância que sempre foi sua por direito. Não por merecimento moral, mas por alinhamento vibracional. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir vai acabar com anos de frustração e confusão sobre por que sua fé e seu trabalho ainda não produziram os frutos que você esperava. Imagine a sensação de acordar mais uma vez, olhar para o espelho e ver décadas de trabalho honesto refletidas em cada linha do seu rosto. Você não é preguiçoso. Você nunca foi. Desde jovem, aprendeu o valor do esforço, da responsabilidade, da dignidade que vem de ganhar o pão com o suor do próprio rosto. Você cuidou da sua família, pagou suas contas, manteve sua palavra, permaneceu fiel nos momentos em que seria mais fácil desistir. E sua fé? Sua fé nunca vacilou completamente. Mesmo nos dias mais difíceis, você se ajoelhou, orou, confiou que Deus via seu esforço e que de alguma forma tudo faria sentido. Mas então, você olha para o saldo bancário, olha para os sonhos que foram adiados ano após ano, e aquela sensação sobe do peito até a garganta. Você conhece aquele peso, não conhece? É aquele pensamento silencioso que surge tarde da noite, quando a casa está quieta e você está sozinho com suas reflexões. Eu fiz tudo certo. Por que ainda estou aqui? Por que a abundância que eu vi prometida nas Escrituras parece tão distante? Você vê amigos, colegas, até pessoas que parecem viver com menos integridade, prosperando, comprando casas, viajando, vivendo com uma leveza financeira que você nunca experimentou. E a pergunta se torna mais aguda, mais dolorosa. O que eu estou fazendo de errado aos olhos de Deus? Não é inveja, não é amargura, é confusão genuína, é o cansaço de alguém que remou contra a maré por tanto tempo que os braços doem e a fé começa a aparecer mais uma esperança vaga do que uma certeza sólida. Talvez você tenha tentado trabalhar mais duro, acordar mais cedo, assumir mais responsabilidades, fazer hora extra, construir algo do zero com as próprias mãos. E funcionou até certo ponto. Você sobreviveu, pagou as contas, manteve a cabeça fora da água, mas sobreviver não era o que estava escrito nas promessas bíblicas. Era: feliz serás e te irá bem. Onde está o ir bem? Onde está aquela prosperidade que flui? Aquela paz financeira que permite dormir sem preocupações? Você fez sua parte, trabalhou, orou, permaneceu fiel, e ainda assim, a sensação persistente é de que você foi pulado, como se a sorte divina estivesse sendo distribuída em uma fila. E quando chegou sua vez, a janela fechou. Volte amanhã, disseram os céus, mas o amanhã se tornou semana, mês, ano, década. E o mais frustrante de tudo é que você não sabe o que mais fazer. Você já tentou mais fé, mais oração, mais jejum, mais trabalho, mais disciplina. Você leu os versículos de prosperidade até decorá-los. Você declarou, você confessou, você acreditou, ou pelo menos tentou acreditar com todas as suas forças. Mas há uma diferença entre repetir palavras de fé e sentir a fé verdadeira
vibrando em cada célula do seu ser. E se você for completamente honesto consigo mesmo, a maioria das suas orações nos últimos anos tem sido mais súplicas desesperadas do que decretos de alguém que sabe que já foi atendido. Você ora como alguém que está pedindo permissão, não como alguém que está alinhado com uma lei universal. E essa diferença é tudo. Há também aquela dor silenciosa de olhar para sua família e sentir que decepcionou. Não porque você não amou, não porque você não se sacrificou, mas porque a vida que você sonhou dar a eles ainda não se materializou completamente. Sua esposa merecia mais tranquilidade. Seus filhos mereciam mais oportunidades, e você carrega esse peso como se fosse sua culpa pessoal, como se sua fé não fosse forte o suficiente, como se seu trabalho não fosse bom o suficiente aos olhos do Criador. Você se tornou invisível para a abundância. É isso. Você está aqui fazendo tudo certo, mas é como se a prosperidade olhasse através de você, escolhendo outros, passando por você, como se você não existisse na frequência dela. E então vem o cansaço. Não o cansaço físico do trabalho duro, esse você conhece e até respeita. É o cansaço espiritual. O cansaço de manter a esperança quando a realidade parece contradizer todas as promessas que você leu. O cansaço de sorrir e dizer: está tudo bem, Deus está no controle. Quando por dentro há um grito silencioso: quando? Quando será minha vez? Você não quer luxo, não está pedindo riqueza obscena. Você só quer paz, quer acordar sem aquele aperto no peito ao lembrar das contas. Quer poder ser generoso sem calcular cada centavo. Quer sentir que seu trabalho finalmente está gerando o fruto que a Bíblia prometeu. É simples, é justo, é merecido, mas parece inalcançável. Aqui está a verdade que ninguém te disse, mas que você já sente no fundo da alma. Você não está fazendo nada errado moralmente. Sua ética é impecável, seu coração é sincero, sua fé é real. O problema nunca foi seu caráter ou seu esforço. O problema é que ninguém te ensinou a diferença entre trabalhar duro e trabalhar alinhado. Ninguém te explicou que a Bíblia não está pedindo mais esforço físico de você. Ela está pedindo alinhamento mental. Ela está pedindo que você sintonize sua frequência interna com a frequência da abundância divina. E essa é uma habilidade que ninguém te ensinou na igreja. Ninguém te ensinou na escola. Ninguém te ensinou em lugar nenhum, até agora. Porque o que você está prestes a aprender vai acabar com essa sensação de ser invisível para a prosperidade. Vai te mostrar que a sorte divina não está passando por você. Ela está esperando que você pare de persegui-la lá fora e comece a cultivá-la aqui dentro, no único lugar onde ela sempre existiu, na frequência da sua própria mente alinhada com as leis universais que o próprio Deus estabeleceu. E quando você entender isso, quando você realmente entender, toda a frustração de décadas vai se dissolver, porque você finalmente vai perceber que não foi esquecido. Você apenas não sabia onde olhar. Você estava procurando sorte nos lugares errados, quando ela sempre esteve esperando na arquitetura da sua própria consciência, esperando que você aprendesse a língua que ela fala. E essa língua não é de súplica, é de decreto. É de alinhamento, é de certeza. Agora, antes de revelarmos o segredo que mudará tudo, precisamos identificar o inimigo. E esse inimigo não é o diabo, não é a economia, não são as circunstâncias externas. O inimigo é uma mentira disfarçada de sabedoria que foi plantada na sua mente e na minha desde a infância. É a teologia da mera espera e a cultura do esforço bruto. Deixe-me explicar. A teologia da mera espera é aquela que te ensinou que prosperidade é uma recompensa passiva pela sua bondade, que se você for uma boa pessoa, orar o suficiente e esperar pacientemente, Deus um dia, em sua bondade arbitrária, decidirá te abençoar. Como se você fosse um mendigo sentado à porta do palácio celestial, esperando que o rei olhe para baixo e tenha misericórdia. Essa teologia transforma você em vítima do humor divino, em refém da sorte. E isso não é o que a Bíblia ensina, mas é o que te ensinaram que a Bíblia ensina. Do outro lado, temos a cultura do esforço bruto, aquela voz que diz: trabalhe mais duro, acorde mais cedo, durma menos, sacrifique mais, como se a prosperidade fosse apenas uma questão de quantidade de suor derramado. E olha, o trabalho é importante, o esforço é necessário, mas o esforço sem alinhamento mental é como remar um barco com toda a sua força na direção errada. Você fica exausto, sim. Você se move, sim. Mas não chega a lugar nenhum que valha a pena. A cultura do esforço bruto ignora completamente a dimensão mais poderosa da prosperidade,
A engenharia da sua mente. Ela te transforma em um escravo do fazer, quando você deveria ser um mestre do ser, porque a verdade é que você não atrai aquilo que quer, você atrai aquilo que você é, na frequência vibracional da sua consciência. Esses dois inimigos, a espera passiva e o esforço cego, têm algo em comum. Ambos te deixam impotente. Um te diz para não fazer nada além de pedir e esperar. O outro te diz para fazer tudo, mas sem direção interna. Nenhum dos dois te ensina a verdade central, que a prosperidade, a sorte divina, é o resultado de uma mente deliberadamente alinhada com as leis universais da abundância. O Salmo 128 não é um convite para esperar passivamente, e não é um elogio ao trabalho burro e exaustivo. É um decreto de causa e efeito espiritual. É um mapa. E Napoleon Hill, esse sábio moderno que redescobriu essas verdades antigas através da observação de centenas de pessoas prósperas, nos deu o manual de instruções. Ele nos mostrou como aplicar o mapa, como transformar o decreto bíblico em tecnologia mental. E quando você junta os dois, quando você pega a planta baixa divina do Salmo e a aplica com a engenharia mental de Hill, você para de caçar a sorte e começa a cultivá-la. Agora chegamos ao ponto de virada, o momento em que tudo muda, porque o que estou prestes a compartilhar com você não é teoria, não é filosofia abstrata. É um código espiritual que tem funcionado por milênios, esperando ser compreendido não apenas com o coração, mas com a mente treinada. O Salmo 128 é um artefato sagrado, não no sentido de ser intocável ou distante, mas no sentido de conter uma verdade comprimida, uma fórmula divina que, quando decodificada corretamente, libera um poder transformador absoluto. Durante séculos, as pessoas leram este salmo como um poema bonito, uma bênção, um desejo piedoso, mas é muito mais que isso. É uma declaração de lei, uma lei tão real e imutável quanto a gravidade. E como todas as leis, ela não funciona porque você acredita nela, ela funciona porque você se alinha com ela. E aqui está a ponte que faltava. A Bíblia nos diz o que acontece. Ela nos mostra a promessa, o resultado, a colheita. Feliz serás e te irá bem. Está escrito, está decretado. Mas a Bíblia, em sua sabedoria, não nos dá um passo a passo de como preparar nossa mente para receber essa realidade. Ela assume que entendemos as leis internas. E é aqui que Napoleon Hill entra, como um sábio moderno que redescobriu essas verdades através da observação científica de Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison e centenas de outras mentes que dominaram a arte da prosperidade. Hill nos ensina como fazer acontecer dentro da nossa própria mente. Ele nos dá a tecnologia mental. O Salmo é a planta baixa divina. Hill é o arquiteto que te ensina a construir seguindo essa planta. E quando você junta os dois, você não está mais esperando por sorte. Você está cultivando uma colheita inevitável. Então preste atenção, porque o que vem agora não é para ser apenas ouvido, é para ser absorvido, é para ser aplicado. Vou decodificar 3 chaves do Salmo 128, 3 versículos que contêm segredos poderosos, e vou traduzir cada um deles em uma ação mental específica, usando os princípios de Napoleon Hill. Ao final, você não terá mais dúvidas sobre por que a sorte divina parecia te evitar. E mais importante, você saberá exatamente o que fazer, hoje, agora, neste momento, para começar a sintonizar sua frequência mental com a frequência da abundância. Porque lembre-se, a sorte divina não é um acaso, é uma colheita. E toda colheita começa com uma semente plantada no solo preparado. O solo é sua mente, a semente é seu propósito definido. E a colheita é a prosperidade que sempre foi sua, esperando apenas que você aprendesse a língua que ela fala. Vamos à primeira chave. O Salmo 128 começa assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Leia essas palavras novamente, mas agora com uma mente livre dos conceitos religiosos que te foram impostos. Temer ao Senhor. A maioria das pessoas interpreta isso como ter medo de Deus, como se ele fosse um tirano caprichoso esperando para punir qualquer erro. Mas essa interpretação te transforma em escravo, não em filho. E escravos não prosperam. Eles sobrevivem tremendo. Então, o que realmente significa temer ao Senhor? Significa ter profundo respeito pelas leis universais que ele estabeleceu. Respeitar não é ter medo. É compreender a seriedade, a imutabilidade, a precisão matemática dessas leis. É entender que você vive em um universo de causa e efeito,
não de caprichos. E quando você anda nos seus caminhos, você não está seguindo regras arbitrárias. Você está alinhando sua frequência mental com as frequências que governam a prosperidade. Agora traduza isso para a linguagem de Napoleon Hill. O que é andar nos caminhos do Senhor em termos de engenharia mental? É ter um propósito principal definido. Hill descobriu que toda pessoa verdadeiramente próspera que ele estudou tinha uma coisa em comum: clareza absoluta sobre o que queria e por que queria. Não desejos vagos, não esperanças nebulosas. Um propósito cristalino, escrito, revisado diariamente, gravado no subconsciente com a força de uma convicção inabalável. A sorte divina não encontra uma mente confusa. Pense nisso. Se você é uma estação de rádio transmitindo sinais mistos, estáticos, frequências contraditórias, que tipo de resposta você espera receber do universo? Nenhuma. Ou pior, você recebe exatamente o caos que está transmitindo. A mente confusa atrai circunstâncias confusas. A mente clara, focada, alinhada com um propósito definido, atrai as circunstâncias, as pessoas, as oportunidades que correspondem a essa clareza. Mas aqui está o segredo dentro do segredo. Seu propósito não pode ser apenas "eu quero dinheiro". Isso é estático. Isso é vazio. O universo não responde ao egoísmo puro. Ele responde ao serviço de valor. Então, seu propósito principal definido deve responder a duas perguntas: o que eu quero e como isso vai servir aos outros. Quando Andrew Carnegie definiu que queria construir um império do aço, não era apenas para acumular riqueza, era para construir a infraestrutura que permitiria o crescimento da América. Quando Henry Ford quis produzir carros em massa, não era apenas lucro, era democratizar o transporte, dar mobilidade às pessoas comuns. Veja, a prosperidade flui quando há alinhamento entre desejo pessoal e contribuição coletiva. E isso é andar nos caminhos do Senhor. É respeitar a lei de que você recebe na medida em que dá valor, não caridade. Valor, contribuição real. Então a primeira ação mental é esta: defina seu propósito com absoluta clareza. Escreva-o, não apenas "quero mais dinheiro", mas "quero X valor específico", até ito data, através de Z serviço ou contribuição, que melhorará a vida de W pessoas. Especificidade é poder, clareza é magnetismo. E aqui está por que isso funciona. Quando você tem um propósito principal definido, algo acontece dentro de você. Sua mente subconsciente, que até então estava vagando sem direção, recebe ordens claras. Ela se torna um radar, um sistema de GPS espiritual que começa a identificar oportunidades, conexões, insights que sempre estiveram lá, mas que você não via porque sua mente não sabia o que procurar. A sorte divina não é Deus jogando bênçãos aleatórias. É você se tornando consciente das oportunidades que sempre existiram ao seu redor, mas que sua mente desalinhada não conseguia perceber. É como quando você decide comprar um carro de determinado modelo e cor, e de repente começa a ver esse carro em todo lugar. Os carros sempre estiveram lá, mas agora sua mente está sintonizada nessa frequência. O mesmo acontece com a prosperidade. Ela sempre esteve disponível, mas você não estava sintonizado. Seu propósito definido é o botão de sintonia. É a ferramenta que ajusta sua frequência mental para a frequência da abundância. Então, a primeira transformação é interna. Não espere mais que a sorte divina te encontre enquanto você vaga mentalmente confuso, orando por uma bênção qualquer. Deus não trabalha com pedidos vagos. O universo não responde à indecisão. Você precisa saber exatamente o que quer, por que quer e como isso vai contribuir para o bem maior. E quando você tem essa clareza, quando você escreve isso, quando você medita nisso todos os dias, até que se torne parte da sua identidade, você para de ser um mendigo na porta do palácio celestial. Você se torna um co-criador. Você se torna alguém que respeita as leis, teme ao Senhor e age de acordo com elas, anda nos seus caminhos, e a partir desse momento, a sorte deixa de ser sorte, ela se torna resposta, consequência, colheita, porque você plantou a semente certa no solo preparado da sua própria consciência. Agora vamos à segunda chave. O salmo continua: pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. Aqui está uma das promessas mais poderosas e mais mal compreendidas de toda a Escritura. Comerás do trabalho das tuas mãos. A maioria das pessoas lê isso e pensa: então é sobre trabalho duro. Eu trabalho, logo eu prospero. E então trabalham até a exaustão e se perguntam por que a segunda parte da promessa, feliz serás e te irá bem, nunca se materializa completamente.
Por quê? Porque estão interpretando trabalho das tuas mãos de forma literal demais. Não é sobre esforço físico bruto, é sobre algo muito mais profundo e muito mais poderoso. A crença no merecimento é sobre a certeza absoluta de que seu serviço, sua contribuição, deve retornar a você como prosperidade, não como uma possibilidade, não como uma esperança, como uma lei. Deixe-me decodificar isso. Comerás é uma declaração de consumação garantida. Não é talvez comas, ou se tiveres sorte comerás. É comerás. Ponto final. É um decreto. E do trabalho das tuas mãos não se refere apenas ao trabalho físico. Se refere ao trabalho alinhado, ao serviço com propósito, à contribuição que flui do seu propósito definido. Quando você combina os dois, o que você tem? Uma promessa de retorno garantido para quem trabalha com alinhamento e certeza. Mas aqui está o problema. Você pode trabalhar honestamente por décadas, mas se no fundo da sua mente há uma crença de que você não merece prosperar, de que Deus pode escolher não te recompensar, de que a abundância é para outros e não para você, então você sabota sua própria colheita antes mesmo de ela brotar, porque o universo não responde ao seu esforço. Ele responde à sua frequência interna, e se sua frequência está dizendo eu trabalho, mas não mereço, então é isso que você vai colher. Trabalho sem recompensa proporcional. Napoleon Hill chamou isso de autossugestão e fé aplicada. Autossugestão é a ferramenta pela qual você programa deliberadamente seu subconsciente. Você não pode apenas pensar positivo. Você precisa decretar com emoção, com convicção, com a sensação de já possuir o que deseja. Hill descobriu que as pessoas prósperas não trabalhavam esperando prosperidade, elas trabalhavam sentindo prosperidade. Há uma diferença enorme. Trabalhar esperando é trabalhar com carência. Trabalhar sentindo é trabalhar com certeza. É trabalhar como se o cheque já estivesse assinado, como se a colheita já estivesse garantida, como se você fosse apenas um administrador executando a ordem divina que já foi aprovada. Essa não é arrogância, é fé verdadeira. É o tipo de fé que Jesus descreveu quando disse: tudo o que pedirdes em oração, crede que já o recebestes e será assim convosco. Não acredite que vai receber, acredite que já recebeu. Sinta como se já fosse seu. Trabalhe com a energia de quem está manifestando, não de quem está mendigando. Então a segunda ação mental é esta: você deve programar sua mente subconsciente para esperar a recompensa. Não esperar no sentido de sentar e aguardar passivamente. Esperar no sentido de ter a expectativa absoluta, a certeza inquebrantável de que seu trabalho alinhado com seu propósito gerará o retorno prometido. Como você faz isso? Através da autossugestão diária. Todo dia, de preferência de manhã cedo e antes de dormir, você declara em voz alta com emoção, olhando nos próprios olhos no espelho se necessário: eu como do trabalho das minhas mãos. Meu serviço tem valor, minha contribuição é necessária. Que o universo, sob as leis estabelecidas pelo Criador, deve me recompensar com prosperidade proporcional ao valor que eu entrego. Feliz sou e me irá bem. Isso não é esperança, isso é decreto, isso é lei. Você repete isso até que sua mente consciente, cética e treinada na escassez pare de resistir, até que seu subconsciente absorva essa verdade como identidade. E quando isso acontece, quando você trabalha com essa frequência interna, o trabalho deixa de ser fardo, ele se torna celebração, porque você não está mais trabalhando para tentar conseguir, você está trabalhando para manifestar o que já foi decretado. Agora aqui está a parte que a maioria das pessoas erra completamente. Elas repetem afirmações como robôs, sem emoção, sem sentir. E então se perguntam por que nada muda. Porque a emoção é o combustível da autossugestão. Você pode repetir 1000 vezes eu sou próspero, mas se você diz isso com a energia de quem está desesperado, de quem está mentindo para si mesmo, seu subconsciente rejeita a mensagem. Ele sabe que você não acredita. Então, você precisa fazer mais que repetir palavras. Você precisa entrar no estado emocional da prosperidade. Como? Visualização detalhada. Feche os olhos e veja sua vida próspera. Não veja apenas números em uma conta bancária. Sinta a paz. Sinta a liberdade. Sinta a gratidão de poder ser generoso. Sinta o alívio de não ter mais aquele aperto no peito. Sinta a dignidade de saber que seu trabalho finalmente está gerando o fruto prometido. E então, desse estado emocional elevado, você declara: feliz sou
e me irá bem. Agora sua mente subconsciente acredita. Agora você está programando uma nova frequência. Agora você não está mais trabalhando com esperança de recompensa. Você está trabalhando com certeza de colheita. E essa é a diferença entre trabalhar 40 anos na escassez e trabalhar em alinhamento com a abundância. E aqui está o teste. Observe como você se sente quando está trabalhando. Se você sente peso, ressentimento, a sensação de mais um dia de luta, então você está trabalhando na frequência errada. Você está trabalhando como escravo, não como co-criador. Mas se você consegue trabalhar com paz, com a sensação interna de estou executando o meu propósito, estou plantando sementes e a colheita é certa, então você entrou na frequência do Salmo 128. E nessa frequência, feliz serás e te irá bem. Não é uma promessa distante, é sua realidade presente. Não porque as circunstâncias externas já mudaram completamente, mas porque sua frequência interna já mudou. E quando a frequência interna muda primeiro, as circunstâncias externas não têm escolha, a não ser eventualmente se alinharem. Isso é lei. Isso é o que o Salmo está decretando. E agora você sabe como aplicá-lo. Vamos agora à terceira e última chave. E essa é poderosa. O Salmo declara: tua mulher será como a videira frutífera, teus filhos como plantas de oliveira. À primeira vista, isso parece apenas uma bênção sobre a família, um desejo de harmonia doméstica, e é isso também. Mas há um segredo oculto aqui que a maioria das pessoas nunca percebe, e que Napoleon Hill redescobriu ao estudar os padrões das mentes mais prósperas do mundo. A prosperidade não é um ato solitário. Ela não acontece em isolamento. Ela é um ecossistema. E o ecossistema mais poderoso, o mais influente, aquele que pode amplificar sua frequência de abundância ou bloqueá-la completamente, é seu círculo íntimo. É sua casa, é sua família. É as pessoas com quem você divide o espaço mental e emocional todos os dias. A harmonia ou a discórdia nesse círculo não é apenas um detalhe emocional, é uma variável crítica na manifestação da sua prosperidade. Deixe-me decodificar a metáfora. Tua mulher será como a videira frutífera. A videira frutífera não é uma planta que existe em isolamento. Ela cresce, se entrelaça, dá fruto quando está bem enraizada e bem nutrida. Ela simboliza crescimento orgânico, fertilidade, abundância que se multiplica. Agora, isso não é apenas sobre sua esposa literal, se você é casado. É sobre a energia feminina no seu lar, a energia receptiva, a energia que nutre ou que drena. Se há harmonia, apoio mútuo, uma frequência de fé compartilhada, então você tem solo fértil. Mas se há conflito constante, mentalidade de escassez sendo reforçada diariamente, queixas, críticas, a sensação de que você está remando sozinho contra a correnteza da própria casa, então você tem uma âncora pesada que impede seu barco de avançar. Não importa quão forte você reme lá fora. E teus filhos como plantas de oliveira. A oliveira é uma árvore que leva anos para dar fruto, mas quando dá, o fruto é valioso, nutritivo, duradouro. Os filhos aqui simbolizam o legado, a continuidade, a próxima geração do seu ecossistema de prosperidade. Se seus filhos crescem vendo escassez, ouvindo reclamações sobre dinheiro, absorvendo a frequência de que a vida é dura e não há o suficiente, então você está plantando oliveiras em solo contaminado. Elas vão crescer tortas, doentes, incapazes de produzir o fruto que poderiam. Mas se eles crescem em um lar onde a frequência é de abundância, onde veem você trabalhando com propósito e paz, onde ouvem decretos de fé em vez de lamentos de carência, então você está plantando oliveiras em solo rico e essas árvores darão frutos por gerações. Isso é o que o Salmo está revelando. Sua prosperidade individual está profundamente entrelaçada com a frequência vibracional do seu lar. Você não pode prosperar verdadeiramente em um ambiente que está constantemente puxando você de volta para a escassez. Napoleon Hill descobriu isso e deu um nome: o princípio do Mastermind. Hill observou que nenhum dos grandes prósperos que ele estudou alcançou sucesso sozinho. Todos eles tinham um grupo de mentes aliadas, trabalhando em harmonia, com um objetivo comum. E o mastermind mais poderoso, mais influente, é aquele que você tem em casa. Seu cônjuge e seus filhos. As pessoas que vivem sob o mesmo teto. Se vocês estão em harmonia vibracional, se há fé compartilhada, propósito alinhado, apoio mútuo, então vocês se tornam um amplificador coletivo. A energia de um multiplica a energia do outro. Mas se há desalinhamento,
Se um está tentando construir enquanto o outro está demolindo com palavras de dúvida e medo, então você tem um curto-circuito energético. Você perde força. Você vaza a prosperidade antes mesmo de ela se manifestar completamente. E isso explica por que tantas pessoas trabalham duro, têm fé pessoal, mas ainda não prosperam, porque o ecossistema do lar está sabotando o que elas estão tentando construir. Então a terceira ação mental não é apenas interna, é relacional. Você precisa ter uma conversa honesta com as pessoas mais próximas. Não uma conversa de cobrança ou crítica, mas uma conversa de alinhamento. Nós vamos construir um ecossistema de prosperidade aqui. Isso significa que não vamos mais alimentar conversas de escassez. Não vamos mais reclamar do que falta. Vamos decretar o que está vindo. Vamos trabalhar juntos, em harmonia de propósito, sabendo que quando um prospera, todos prosperam. Esse é o princípio do Mastermind aplicado ao lar. E quando você consegue estabelecer isso, quando sua casa se torna um santuário de frequência elevada, em vez de um campo de batalha de mentalidades contraditórias, algo milagroso acontece. A sorte divina não precisa mais lutar para entrar. Ela flui naturalmente, porque encontra um ambiente receptivo, preparado, alinhado. Mas e se você não conseguir alinhar todos? E se seu cônjuge ainda está preso na mentalidade de escassez? E se seus filhos ainda são céticos? Então você faz o seguinte: você se torna o farol. Você mantém sua frequência inabalável. Você não entra nas conversas de escassez. Você não reage ao medo. Você continua decretando, visualizando, trabalhando com certeza. E, eventualmente, as pessoas ao seu redor vão perceber a mudança em você, vão sentir sua paz, vão ver seus resultados começarem a mudar. E, naturalmente, sem que você precise forçar, eles vão começar a perguntar o que mudou em você. E aí você terá a oportunidade de ensinar, de convidá-los para o mesmo alinhamento. Mas você não pode convencer ninguém através de argumentos. Você só pode convidá-los através da demonstração. Então, seja a videira frutífera, seja a oliveira forte, e confie que o ecossistema ao seu redor eventualmente se alinhará com a frequência que você está irradiando. E aqui está o segredo final dessa terceira chave. Quando há harmonia no lar, quando todos estão vibrando na mesma frequência de fé e propósito, vocês não estão apenas somando forças, vocês estão multiplicando. O poder combinado de mentes alinhadas não é 1 mais 1 igual a 2, é 1 mais 1 igual a 10, é exponencial. É por isso que o Salmo fala da videira e das oliveiras, símbolos de multiplicação orgânica e crescimento sustentado. Porque a prosperidade verdadeira não é sobre você acumular sozinho, é sobre criar um ecossistema onde todos florescem juntos, onde a abundância de um alimenta a abundância do outro, onde não há competição interna, apenas colaboração em harmonia. E quando você atinge esse estado no seu lar, a sorte divina não tem escolha. Ela precisa se manifestar, porque você criou as condições perfeitas, você preparou o solo, plantou as sementes certas e agora a colheita é inevitável. Recapitulando essas 3 chaves, porque elas são a essência de tudo. Primeira chave: tenha um propósito principal definido, clareza absoluta sobre o que você quer e como isso serve ao mundo. Segunda chave: programe sua mente para esperar a recompensa. Trabalhe com a certeza de quem já foi atendido, não com a esperança de quem ainda está mendigando. Terceira chave: alinhe seu ecossistema. Transforme seu lar em um mastermind de prosperidade, onde todos estão na mesma frequência de abundância. Quando você domina essas 3 chaves, quando você vive elas diariamente, você para de ser um perseguidor de sorte e se torna um cultivador de colheita. E a colheita sempre vem, não porque você teve sorte, mas porque você entendeu e respeitou as leis. Você temeu ao Senhor no sentido verdadeiro. Você andou nos seus caminhos no sentido prático e agora você está prestes a comer do trabalho das suas mãos. Feliz você será e te irá bem, não como uma possibilidade distante, como uma certeza decretada, como uma lei em ação, como uma frequência alinhada recebendo sua resposta correspondente do universo. Agora você sabe, você não pode mais dizer que não entende por que a sorte divina parecia te evitar. A resposta estava sempre aqui, codificada no Salmo 128, esperando que você aprendesse a língua que ela fala. A língua não é de súplica desesperada, não é de esforço cego e exaustivo. É a língua do alinhamento, é a língua da frequência. É a língua de quem entende que vive em um universo de leis, não de caprichos. E quando você respeita essas leis, quando você se alinha com elas, quando você para de lutar contra a corrente e começa a fluir com ela, tudo muda, não instantaneamente,
porque a semente precisa de tempo para germinar, mas inevitavelmente, porque você deixou de ser um jogador esperando seu número na loteria cósmica. Você se tornou um fazendeiro sábio que conhece o solo, planta na estação certa, cuida com diligência e espera a colheita não com ansiedade, mas com certeza tranquila. Essa é a sensação que você vai carregar daqui para frente. Imagine acordar amanhã de manhã e, em vez daquela sensação pesada de mais um dia de luta, você sentir algo diferente. Uma paz, uma certeza silenciosa. Você olha no espelho e vê não apenas décadas de trabalho, mas décadas de preparação. Tudo o que você passou, toda a frustração, todo o esforço que parecia não gerar fruto, não foi em vão. Foi o solo sendo arado, foram as pedras sendo removidas, foi sua fé sendo testada até que você estivesse pronto para esta revelação. E agora, você está pronto. Agora você tem as 3 chaves. Você sabe que precisa de um propósito principal definido. Você sabe que precisa programar seu subconsciente para esperar a recompensa. Você sabe que precisa alinhar seu ecossistema familiar. E quando você sai de casa para trabalhar, você não está mais remando contra a maré. Você está navegando com o vento a favor. O trabalho continua sendo trabalho, mas agora tem um sabor diferente. Tem propósito, tem direção, tem a energia de quem está manifestando, não mendigando. E pense no alívio que você vai sentir quando finalmente parar de se comparar com os outros. Quando você parar de olhar para o vizinho e perguntar, por que ele e não eu? Porque agora você entende que não existe sorte arbitrária. Existe apenas alinhamento ou desalinhamento. Aquelas pessoas que você achava que tinham sorte, elas simplesmente estavam, consciente ou inconscientemente, alinhadas com as leis da prosperidade. E agora você também está. Não há mais mistério, não há mais injustiça cósmica. Há apenas causa e efeito, e você finalmente aprendeu a ser causa deliberada. A sorte divina não é um presente dado a alguns e negado a outros. É uma frequência disponível para todos que se dispõem a sintonizá-la, e você acabou de aprender como girar o dial, como ajustar a antena, como limpar o sinal. E agora, a transmissão é clara. Você está emitindo e o universo está respondendo. Imagine o impacto que isso vai ter na sua família. Imagine seus filhos crescendo e vendo não um pai ou uma mãe cansados, amargurados, reclamando da vida, mas vendo alguém que trabalha com paz, que decreta com fé, que vive com a certeza de que a colheita está vindo. Eles vão absorver isso. Eles vão crescer com uma programação mental completamente diferente da que você recebeu. Eles vão se tornar oliveiras fortes, enraizadas em solo fértil, capazes de dar frutos por toda a vida. Você não está apenas transformando sua própria realidade. Você está quebrando um ciclo geracional de escassez. Você está plantando uma herança de abundância que vai continuar muito depois de você. E isso é sagrado. Isso é o que significa verdadeiramente prosperar. Não é apenas sobre você ter mais. É sobre você criar um ecossistema onde todos ao seu redor podem florescer também. E aqui está a verdade mais libertadora de todas. Você não precisa esperar por mais nada. Você não precisa de mais cursos. Não precisa de mais livros. Não precisa de mais sermões. Você tem tudo o que precisa agora. Você tem o Salmo 128 como seu mapa. Você tem os princípios de Napoleon Hill como suas ferramentas. E você tem sua própria mente como o campo onde a mágica acontece. Tudo o que resta fazer é aplicar, é agir. E a ação começa hoje, neste momento, com uma decisão. A decisão de parar de caçar sorte e começar a cultivar colheita. A decisão de escrever seu propósito principal definido hoje mesmo, antes de dormir. A decisão de começar a praticar autossugestão amanhã de manhã, declarando com emoção: eu como do trabalho das minhas mãos. Feliz sou e me irá bem. A decisão de ter aquela conversa com sua família, criando um mastermind de prosperidade no seu próprio lar. Essas decisões não custam dinheiro, não exigem permissão de ninguém, só exigem que você finalmente tome posse do poder que sempre foi seu. Então, eu te convido agora, não a se inscrever em algo, não a comprar algo, mas a fazer algo. Pegue um papel, uma caneta e escreva: meu propósito principal definido é, e complete essa frase com total honestidade e especificidade. O que você quer? Quanto você quer? Até quando? Através de que serviço? Como isso vai melhorar a vida de outras pessoas? Escreva tudo e então leia em voz alta. Sinta as palavras. Ajuste se necessário. E quando estiver completo, quando você sentir que aquela declaração ressoa verdadeiramente com quem você é e com o que você veio fazer nesta vida, guarde esse papel. Leia-o todos os dias. De manhã, ao acordar,
e à noite, antes de dormir. E toda vez que ler, entre no estado emocional de já ter alcançado. Sinta a gratidão, sinta a paz, sinta a certeza. Você está programando seu subconsciente, você está sintonizando sua frequência. E em breve, muito em breve, você vai começar a notar mudanças. Pequenas no início, uma oportunidade inesperada. Uma ideia que surge do nada, um encontro casual que abre uma porta. Não chame isso de sorte. Chame pelo nome verdadeiro, alinhamento em ação. E lembre-se sempre desta verdade final, este mantra que agora é seu para carregar e viver. A sorte divina não é um acaso, é uma colheita. Você planta clareza de propósito. Você rega com fé aplicada, você protege com harmonia no lar, e então você colhe prosperidade, paz, realização. Não porque você teve sorte, mas porque você entendeu a lei. Você respeitou a lei. Você viveu a lei. E a lei, sendo justa e imparcial, não teve escolha a não ser te recompensar exatamente como foi decretado há milênios no Salmo 128. Feliz serás e te irá bem. Isso não é mais uma promessa distante, é sua realidade presente, começando agora. Bem-aventurado você que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado você que finalmente entendeu que comerá do trabalho das suas mãos. Bem-aventurado você cuja casa será um ecossistema de prosperidade. A sorte divina não passa mais por você, ela flui através de você, porque você se tornou o canal preparado, o solo fértil, a frequência alinhada, e agora a colheita é inevitável. A sorte divina não é um acaso, é uma colheita. E sua estação de colher acabou de começar.